Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao curso sobre mineração de processos. Meu nome é Ricardo Massa, sou professor associado do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. No vídeo anterior, nós estudamos o funcionamento do algoritmo AlphaMiner. Embora o algoritmo seja simples e capaz de descobrir modelos de processos com pontos de decisão, sincronização, concorrência e loops, ou seja, um algoritmo bastante poderoso, apesar de simples, ele possui algumas limitações importantes e não vai produzir os resultados, que a gente espera a partir do log, caso esse log tenha algumas características particulares que são muito comuns em logs de eventos do mundo real. E aí, nesse vídeo nós iremos discutir melhor cada uma dessas limitações e a partir dessa compreensão vamos motivar a criação de algoritmos de descoberta de processos que sejam mais poderosos, que consigam superar essas dificuldades e que vamos estudar nas próximas aulas, nos próximos vídeos. O algoritmo AlphaMiner ele tem dificuldades em descobrir redes de Petri com algumas características. Por exemplo, ele não consegue lidar bem em situações onde você tem dependências não locais, que seriam representadas em uma rede que nós chamamos de não livre escolha. Por exemplo, nessas duas estruturas que estão aqui mostradas, a gente não consegue estabelecer explicitamente o comportamento do modelo a partir da estrutura da rede. O comportamento ele vai depender de elementos que não fazem parte desse contexto local que a gente pode visualizar aqui nesses modelos. Aqui na esquerda, nós temos uma mistura entre escolha e sincronização, o que aí vai criar uma situação muito séria para o AlphaMiner que ele não vai conseguir tratar. Tá certo? Ele vai ter problemas aqui. Já na direita, a gente vai ter que, se houver uma sincronização, tá certo? Para o AlphaMiner, todas as transições anteriores eles devem ter disparado, do contrário, novamente, ele vai ter dificuldades. O AlphaMiner ele também pode gerar modelos que não são sound, tá certo? Por exemplo, modelos que possuem deadlock. Por exemplo, se a gente aplicar o algoritmo a este log que a gente observa aqui, o modelo gerado vai ser esse, tá certo? E aí eu gerei esse modelo aqui usando o PM4Py, e aí esse problema ele é decorrente de uma escolha que a gente vê aqui no início, seguida por uma sincronização. Vamos ver aqui. Inicialmente você tem apenas A habilitada, e aí quando A disparar, um token vai ser colocado em seu lugar de saída, tá certo? E vai ocorrer uma escolha entre B e C. Vamos supor que B dispare. Nesse momento, C é desabilitada e um token é gerado na saída de B, habilitando D. Quando D disparar, D é desabilitada e um token vai ser gerado na saída de D, porém, nesse estado, nenhuma transição da rede está habilitada, pois embora exista um token na entrada de F, e F aí é um ponto de sincronização, e aí a gente precisaria de um outro token que tivesse presente no outro lugar de entrada de F. Infelizmente isso nunca vai ocorrer, tá certo? Pois não existe nenhuma transição habilitada e claramente aqui a gente chegou numa situação de deadlock. A próxima limitação tem relação com as características da linguagem de modelagem que a gente escolheu para representar o modelo. E aí, como nós veremos aqui, a escolha da linguagem ela tem um impacto na qualidade, tá certo? Um impacto direto na qualidade desse modelo que vai ser gerado. E aí a descoberta do modelo, tá certo? Ela, por definição, ela é restringida pela capacidade, pelo poder de expressividade da linguagem de modelagem que a gente utiliza. Por exemplo, as redes de Petri que a gente utiliza no AlphaMiner, elas não possuem transições distintas rotuladas com o mesmo nome, tá certo? Nem tampouco elas permitem transições silenciosas, ou seja, transições que ocorrem sem deixar qualquer rastro ali no nosso log. Vamos entender como é que isso funciona, tá certo? O efeito desse viés representacional, tá certo?
a gente vai assumir esse log aqui, um log bem simples, em que todos os traces são precisamente 2 A's, executados em sequência. A seguido de A, só isso. E aí, para representar essa situação, nós gostaríamos de descobrir essa rede de Petri que está aqui apresentada. Mas vai ser possível gerar isso? Felizmente não. Esse modelo ele nunca vai ser descoberto, tá certo? Justamente pelo viés representacional do algoritmo alfa, tá certo? Pois ele assume que nós teremos uma correspondência de 1 para 1 entre cada atividade e cada transição do modelo. Ou seja, não existe uma forma alternativa para representar o comportamento observado nesse log sem a gente duplicar o rótulo em 2 transições distintas, o que o AlphaMiner não vai fazer, não vai ser capaz de fazer devido a esse viés representacional e considerar essa relação de 1 para 1 entre uma atividade e uma transição do modelo. Vamos considerar agora o log de eventos aqui apresentado, né, que a gente tem A, B, C e AC apenas nos traces. Para a gente possa representar esse comportamento, nós teríamos que utilizar esse modelo de rede de Petri, que está aqui, que permitiria saltar a atividade B, executando uma transição que a gente chama de silenciosa. Está sendo representada aqui por esse símbolo tal. Uma transição silenciosa, ela ocorre sem deixar qualquer rastro no log. E aí aqui o caminho A, B, C, ele segue o fluxo tranquilo, que utiliza todas as transições rotuladas. Mas aí, para a gente representar o fluxo AC, a gente iria disparar A, e aí tanto B nesse ponto, tanto B quanto a transição silenciosa tal, elas estão habilitadas, portanto, para a gente pular B, a gente teria que disparar a transição silenciosa tal, e aí em seguida disparar C, tá certo? O problema é que a gente não tem essa transição silenciosa na linguagem de rede de Petri que a gente utiliza no AlphaMiner. Na verdade, todas as transições elas têm um rótulo, elas são habilitadas, elas representam uma atividade. Uma solução alternativa seria usar 2 transições com o mesmo rótulo A. No entanto, novamente, não é possível construir esse modelo na linguagem utilizada pelo AlphaMiner, na linguagem de rede de Petri, tá certo? O modelo que ela utiliza, pois, como a gente viu, o AlphaMiner assume que a gente tem essa correspondência de 1 para 1 entre cada atividade e cada transição no nosso modelo. E aí, esse aqui seria de fato o modelo que o AlphaMiner geraria. E aí, devido ao viés representacional, o algoritmo ele vai falhar. Está destinado a falhar para esse log aqui, tá certo? Porque esse modelo em redes de Petri descoberto só consegue reproduzir os traces A, B, C e não consegue reproduzir o trace AC. Vamos entender aqui por que ele não consegue. No início A está habilitada, quando A disparar, ela vai colocar um token em seus lugares de saída, porém aqui apenas B está habilitada. Para habilitar C, os seus 2 lugares de entrada eles deveriam conter um token. Assim, só depois de B disparar é que C vai estar habilitada, impedindo justamente que esse caminho AC ele possa ser simulado pelo modelo. Vamos ver aqui, vamos seguir adiante. Se a gente disparar B, aí assim, agora sim C está habilitada, confirmando que o modelo ele só consegue simular o trace A, B, C, tá certo? E não consegue simular esse trace AC visto no log. O fato é que o viés representacional ele não é de todo ruim, tá certo? Ele ajuda por exemplo, limitar o estado de busca de possíveis modelos que são candidatos ali, tá certo? Isso pode tornar o algoritmo de descoberta de processo mais eficiente, né? Nesse sentido, a gente poderia utilizar o viés representacional a nosso favor, né? Por exemplo, como a gente viu, o algoritmo ele pode produzir modelos que têm deadlock, que têm live lock, né? Assim a gente poderia fazer algumas mudanças aí, usar esse viés representacional para limitar a linguagem de rede de Petri que seria utilizada e obter um viés representacional aí para justamente limitar o estado de busca para apenas modelos que sejam sound, ou seja, modelos que sejam livres de impasse e outras anomalias, tá certo?
Mas infelizmente, atualmente, isso poderia ser feito, poderia ser alcançado, limitando severamente aí a expressividade da linguagem de modelagem ou, alternativamente, utilizando técnicas de análise muito complexas, está certo, e menos eficientes. Outra limitação do algoritmo AlphaMiner é o ruído, tá certo? Ele não utiliza informações de frequências, tá certo? Com que os traces ocorrem, para a geração desse modelo. Então, não importa se, por exemplo, o trace ocorreu 1 milhão de vezes ou se ocorreu apenas uma vez. E aí, obviamente, se ele ocorreu apenas uma vez em um universo de 1 milhão, obviamente que ele é um ruído, tá certo? Mas o AlphaMiner ele vai tratar os dois traces da mesma maneira. Ou seja, a gente viu o problema de underfitting, tá certo? Mas esse aqui ele vai ter uma dependência muito grande entre o modelo e o log, um relacionamento muito grande. Aqui é um problema de overfitting, tá certo? Porque independente da relevância do trace, se ele ocorreu apenas uma vez, ele vai ser levado em consideração para geração do modelo. Por exemplo, se a gente pedir para o AlphaMiner gerar o modelo utilizando este log aqui, o trace ABCD ocorre 1000 vezes, enquanto o trace AED ocorre apenas uma vez. O que ele vai fazer? Ele vai produzir esse modelo aqui, que vai considerar o trace AED, que é um ruído, obviamente, totalmente irrelevante para a geração desse modelo. Seria preferível a gente evitar, né, representar esse trace, tá, AED, sob pena de fazer isso aqui, né, deixar o modelo mais complexo efetivamente do que seria desejável, né, e obviamente mais difícil de entender. Bom, quando a gente fala sobre mineração de processos, a noção de completude ela é fundamental. Se por um lado o ruído ele se refere ao problema de ter muitos dados no log, incluindo aqueles que raramente acontecem, a falta de completude é justamente o oposto, tá certo? Alguns comportamentos que podem existir na prática, eles não são representados no log. De fato, quando a gente fala de mineração de processos, ou aprendizado de máquina, ou a mineração de dados, tá certo? A gente não pode assumir que todas as possibilidades vão estar presentes lá nos dados de treinamento, no caso de mineração de processo, no log de eventos. Vamos ver aqui um exemplo para entender melhor esse problema. Considerando esse log de evento aqui com os traces ABCD, ACBD e AED, e aí como nós vimos no vídeo anterior, né, nós utilizamos justamente esse log aqui, o AlphaMiner ele vai descobrir esse modelo em rede de Petri. De fato, todos os possíveis traces encontrados no log eles são exatamente os mesmos que irão compor o conjunto de traces que o modelo consegue simular. Porém, seria possível que o trace, por exemplo, ABCD, ele viesse a ocorrer, tá certo? Ele simplesmente ainda não ocorreu, né? E não está aqui nesses dados de treinamento que nós estamos utilizando, né? E aí, de fato, se nós pensarmos em um modelo de processo do mundo real, é possível, de fato, ter inúmeros traces que ainda não ocorreram e que não estão presentes ali no log, mas que seriam permitidos no modelo de processo real que existe lá, tá certo? Na realidade, esse número de possíveis traces, tá certo, pode até ser infinito, tá certo? Basta que o modelo tenha, por exemplo, loops, na verdade. Então, como a gente já disse aqui, né, não é realista, de forma alguma, a gente supor que todos os traces possíveis que você quer ter no modelo, eles estejam presentes no log de eventos, tá certo? Que vai ser a nossa base de treinamento. E aí a gente gostaria que o algoritmo ele fosse capaz de generalizar comportamentos prováveis, tá certo? Mas ainda não presentes em nosso log. E aí o algoritmo AlphaMiner, a gente sabe que ele assume uma noção fraca de completude local, baseada nessa relação segue diretamente, ou seja,
se uma determinada atividade A é seguida imediatamente de uma atividade B, essa relação deve aparecer pelo menos uma vez no log de evento. Então essa noção de completude ela é relativamente fraca, como nós já dissemos, e aí como consequência ela reduz bastante o tamanho da base de treinamento ou o número de traces no log necessário para capturar o comportamento que o algoritmo vai precisar observar para gerar o modelo. Bom, nós vimos que, embora muito poderoso, o algoritmo alfa ele tem dificuldades em tratar diversas situações observadas em logs do mundo real. Nos próximos vídeos, nós avançaremos no estudo de algoritmos para descoberta de processos que vão ser capazes de lidar com algumas das situações que a gente viu que o AlphaMiner ele tem dificuldade de tratar. E eu espero te ver por lá.